A minha frase de elevador é a seguinte: vivo, persistente e otimista. E enquanto um autêntico brasileiro, eu não desisto nunca. Retroceder nunca, render-se jamais. Amigão, eu sou Viomar de Souza. E você? Me diz aí. Deixa aqui nos comentários o seu nome e de onde, em que ponto do território nacional ou internacional você se encontra recebendo esse conteúdo. Em 2016 eu acompanhei, tive uma ciência maior dessa história verídica e isso mudou muito a minha mentalidade e a razão por que eu encaro a vida com tanto otimismo. E é bem possível que se você absorvê-la como eu absorvi-la, pode ter certeza que você também vai adotar uma postura bem mais positiva diante mesmo dos desafios e obstáculos e adversidades que a vida te oferece, dia após dia. O ano era 1978. O que aconteceu em especial esse ano? Foi o ano do casamento da dona Valdelice Bonfim de Souza, que passou a adotar o nome de Valdelice Bonfim de Souza Silva, com seu André da Assunção Silva. Ela, secretária do lar, ele, um produtor rural, um agricultor. 4 anos antes, ele havia saído da sua região e foi visitar um outro ambiente onde estava acontecendo uma daquelas festas que se costuma ter em ambientes. Eu acredito que foi num ambiente basicamente rural. E lá, o seu André da Assunção acabou conhecendo a dona Valdelice, uma moça com seus dotes físicos, por assim dizer, quadril largos, pernas bem definidas, barriguinha chapada, enfim. O seu André simplesmente decidiu que aquela seria a mulher da sua vida. E após 4 anos de relacionamento entre namoro e noivado, chegou o dia em que eles assumiram. Naquela época, claro, evidentemente, não simplesmente se iam morar juntos, e sim faziam tudo direito, né? Como dizem por aí, como manda o figurino, e eles casaram-se civilmente. Ainda, por assim dizer, no primeiro ano de casamento, a boa notícia, a dona Valdelice encontrava-se grávida. E naquela época, só para constar, a medicina não era tão avançada, principalmente se tratando numa região pouco desenvolvida, interior da Bahia, precisamente município conhecido como município de Camamu, e próximo à tão conhecida Ilhéus da famosa Ivete Sangalo. Essas são cidades próximas que podem ser utilizadas como referência. Acontece que a primeira gravidez da dona Valdelice, ou na época ainda jovem, de 23 anos, seu André, um pouquinho mais jovem, com 22 anos, quase um ano mais jovem do que a sua digníssima esposa, ambos passaram a trabalhar na direção de receber essa criança. Acontece que a gravidez não foi muito fácil. Por ela ter, acredito que numa época, por questão de chuva talvez, andando num próprio quintal da sua casa, terreno escorregadio e com a presença de bastante pedras naquela localidade, ela meio que se desequilibrou em um determinado período gestacional, acabou caindo. Não sei te dizer se por decorrência disso ou por outras razões ela não teve uma gravidez muito tranquila. Acontece que, por ocasião do final do período gestacional, quando ela deveria receber o seu primeiro filho,
não foi nada fácil. Na cidade de Ibirapitanga, ainda estado da Bahia, tinha uma clínica particular cujo médico e CEO se chamava Dr. Jerônimo. E foi exatamente nessa clínica que a jovem senhora Valdelice encaminhou-se para assim receber para dar à luz o seu primeiro filho. Eu imagino, e você também que já passou por essa experiência da paternidade ou maternidade de forma primária, como chamam por aí, marinheiro de primeira viagem, é uma experiência, é um misto de alegria por receber alguém que você concebeu com insegurança, nervosismo, ansiedade, e era, imagino, assim que a dona Valdelice e o seu André da Assunção estavam se sentindo naquele momento em que aguardava aí a chegada do seu primeiro filho. Acontece que, como falei, gravidez nada fácil, e reafirmo o que falava antes, em se tratando da medicina pouco avançada na época, o parto que deveria ser cesárea acabou se prolongando muito na tentativa de se ter um parto natural, um parto normal, e isso fez com que tanto a dona Valdelice, a grávida, a gestante, quanto o filho sofresse demais, mais do que se deveria até. Para você ter uma ideia, foi o esforço, a tentativa, a persistência em se fazer aquele parto de forma normal foi tão grande que acabou se passando, prolongando demais o tempo em que o pequeno deveria nascer. E isso foi fazendo com que a mamãe também fosse tendo suas forças desgastadas, então mãe e filho nesse sofrimento pelo processo que estavam passando, acabou que quando finalmente a criança nasceu, já havia se passado tempo demais da conta. E a dona Valdelice já não apresentava sequer sinais vitais. E ela, ali praticamente ou aparentemente sem vida, ouviu quando a equipe que estava acompanhando o parto disse o seguinte: infelizmente é bem possível que tenhamos perdido os dois. E quando eu ouvi essa história, e é muito normal quando uma criança passa demais da hora de nascer, ele tenha a coloração da pele alterada. E era assim que a pequena criança nasceu, e realmente muito machucada, a cor da pele alterada e sem mostrar nenhum sinal vital. Eu imagino que psicologicamente, para alguém que está esperando o seu primeiro filho, ouvir que infelizmente perdemos os dois, traduzindo, os dois morreram, isso pode causar um efeito emocional, psicológico bem forte. O fato é que o que os médicos pronunciaram, felizmente, não foi verdade. Tanto a mamãe quanto a pequena criança sobreviveram. No entanto, isso desenvolveu na mamãe, marinheira de primeira viagem, um cuidado, uma super proteção para com aquela criança. E o que você talvez não saiba, ou tenha ciência sim, é que crianças que passam, vai depender de o quanto passaram do momento de nascer, ele pode correr um sério risco, por questão de falta de oxigenação adequada no cérebro, ele pode muito bem simplesmente vegetar para o resto da vida e não ter as funções motoras e a capacidade cognitiva desenvolvida como um outro ser humano considerado normal. E o fato é que essa senhora, dona Valdelice Bonfim de Souza Silva, era a minha mãe,
e a criança que poderia ter nascido morta sou eu. E aí você vai entender a partir de hoje. Eu tenho muitas outras reflexões que têm essa história como referência. Já no ano de 2016 eu tive acesso a detalhes dessa história, de como tudo isso aconteceu. E foi muito importante para mim porque eu vinha de um processo de pré-depressão. Quem me conhece no dia a dia, pessoalmente, sabe que quase sempre eu sou uma pessoa que tenho um sorriso no rosto. Em situações, por mais adversa que ela aparente, ainda assim eu tenho um sorriso é, no, na face para dividir com alguém. E eu vinha de um processo por várias circunstâncias. Eu estava passando por uma pré-depressão, ou já estava depressivo. Eu passei aparentemente quase que 30 dias acordando e não tendo a menor vontade, o menor desejo de levantar-me da cama. Eu não tinha disposição praticamente para nada. Então foi muito bom eu ter tido conhecimento desses fatos, porque eu parei para refletir que eu poderia simplesmente não ter a capacidade cognitiva que eu tenho. E não vou dizer para você que durante a minha primeira infância eu não tive certa dificuldade em raciocinar ou absorver algumas situações ao meu entorno. Naturalmente, porque é bem possível que, não sei, simplesmente pela situação difícil que a minha mãe passou para então conseguir dar à luz, ou simplesmente por causa da forma como ela internalizou isso e talvez o cuidado, não sei se isso também, o cuidado excessivo que ela teve comigo, acabou que eu tive sim uma certa dificuldade por muito tempo em encarar os fatos e ver a vida como as outras pessoas da minha convivência ali do cotidiano encaravam. Eu confesso que até hoje ainda, ou anos depois, quando realmente eu consegui encarar a vida com um pouquinho mais de maturidade, aí eu vim percebendo a forma ingênua como eu agia diante de algumas circunstâncias. Mas também isso, quando eu tive acesso a essa história na íntegra, como ela realmente aconteceu, e eu parei para refletir que eu poderia realmente ser menos capaz do que eu me colocava, aí eu percebi que eu tenho muito mais motivo para ser grato, feliz e tenho todas as ferramentas necessárias para ser um vencedor. E é bem possível que você, vendo esse material nesse momento, talvez tenha razão para reclamar da vida, ou por consequência das adversidades e das dificuldades que você enfrenta, você inclusive possa pensar ou sugerir que você tem mais razões para reclamar, para queixar-se, do que para alegrar-se, para ser feliz e para sorrir. Quando eu parei para refletir nessa história, eu pensei o seguinte: não importa em que ponto da minha caminhada em direção ao sucesso eu estou, eu me propus a ser um sucesso. E eu não estou aqui querendo dizer um sucesso da forma romantizada, não é um sucesso de forma melosa, não. É sucesso de forma consistente e efetiva. E eu estou dizendo de ter prosperidade financeira também, mas não necessariamente apenas nesse aspecto. Você pode ser uma pessoa que tenha mais riqueza. Vamos lá para aquela frase que diz o seguinte: existem pessoas tão pobres que elas só têm dinheiro. E existem pessoas que, embora não tendo talvez recursos financeiros, ele é rico de integridade, rico de honra, rico de nobreza. Ele é uma pessoa que tem uma palavra amiga, um bom dia vibrante, um abraço apertado. Ele faz bem para as pessoas que estão ao seu
entorno, ele torna a vida das pessoas com quem ele convive muito mais agradável. E é partindo dessa premissa que a gente já conversa no próximo conteúdo, porque para hoje eu quero te dizer valeu. Se você ficou até aqui, sinta-se bem em fazer parte da comunidade, inscrevendo-se, deixando o teu joinha também, por que não, compartilhando o conteúdo com outras pessoas, para quem sabe ele vai fazer bem. Então, fica bem, a gente se encontra logo logo. Tchau, tchau.